Olá pessoal, bem-vindo à aula 4, onde a gente vai falar sobre as dinâmicas, os workshops dentro da Design Sprints. Então, quando se começa um Design Sprint, o primeiro entrave que um facilitador vai encontrar é que muitas vezes tem pessoas que trabalham de áreas diferentes, muitas vezes são da mesma empresa, muitas vezes tem um usuário que é convidado ou um especialista que é convidado de outra empresa, de outro contexto, para participar daquela Design Sprint. E aí, as pessoas não se conhecem muitas vezes, não têm uma intimidade. Então a primeira coisa que o facilitador tem que fazer é promover um workshop de quebra-gelo. Antes de começar esse design sprint, muitas vezes as pessoas têm que se soltar um pouco. Então ficar mais descontraídas. Então existe uma rodada, né, que serve para energizar esse pessoal, para começar os trabalhos. Muitas vezes os trabalhos começam logo cedo, do pessoal chegando na empresa e tal. Ou então se você vai fazer isso virtualmente, você vai estimular essas pessoas a entrarem na reunião, fazer algumas perguntas para elas, fazer elas se apresentarem, né, elas conversarem um pouco. E existem alguns workshops, algumas atividades dinâmicas para fazer nesse workshop que faz essa energia aumentar antes de começar realmente a buscar para solucionar esses problemas no design sprint, tá? Então, uma das dinâmicas que eu costumo utilizar nas design sprint se chama melhor resposta, eu chamo ela de melhor resposta, que é quando um facilitador apresenta uma pergunta, né, para um grupo, né, estimulando a dar uma resposta e defender aquela resposta, tá? As ideias que são concordantes naquele grupo devem ser defendidas. Então, muitas vezes, você pode pegar um grupo que deu uma ideia e outro grupo que deu outra ideia e pedir para eles defenderem as ideias dele. Mas vocês podem estar se perguntando, que tipo de pergunta eu posso fazer para estimular essa criatividade, né, para estimular esse tipo de ação dentro de uma design sprint. Então, são perguntas que fazem as pessoas pensarem fora da caixinha. Vou dar alguns exemplos para vocês de algumas perguntas que eu costumo fazer no início das atividades, tá? Então, uma pergunta bem interessante seria: qual o cheiro do vermelho? Outra pergunta interessante para o pessoal pensar seria: qual a cor do final de semana? Então são coisas que quebram esse tipo de pensamento lógico das pessoas, né? Você também pode perguntar: qual o gosto da Netflix para você? Tá? Qual o cheiro do futebol? Ou então inventar palavras assim, como se você quisesse que as pessoas soltassem a ideia sobre uma coisa que não existe. Por exemplo, o que faz um tingologista? Tá? Então, esse tipo de pergunta vai estimular a criatividade, vai gerar algumas risadas e vai fazer o pessoal se soltar mais um pouco. E cada um, quando estiver explicando a sua ideia, a sua resposta, né, vai gerar bastante insight e aí as pessoas podem se soltar um pouco mais para começar as atividades, tá? Esse é o primeiro workshop. O segundo workshop, começando as atividades, seria o workshop de alinhamento, né, onde as pessoas precisam estar todas numa mesma página, então sabendo quais os objetivos que eles estão ali para buscar, né, e esclarecer quais os problemas realmente devem ser investigados, né. Para esse tipo de dinâmica, eu recomendo o mapa de fluxo. Né? Esse mapa de fluxo, como é que ele funciona? Né? Então a gente primeiro vai listar todos os atores, os sistemas, os dispositivos, os processos que envolvem aquele problema. Então as pessoas vão colocando ali no quadro tudo que envolve aquele problema e a gente vai fazer a ligação dos pontos de contato, né, desse fluxo, imaginando que uma empresa tem um problema na logística, então você vai pegar lá o pessoal que trabalha na logística, eles utilizam e-mails, ele utiliza qual tipo de equipamento, computador, celular, a logística tem contato com qual área? Ah, vai com a área do financeiro, com a contabilidade, quem faz o que, em qual hora? Então, esse desenho desse fluxo, né, vai ser interessante para todo mundo ver visualmente mesmo todos os problemas, os entraves, os gargalos, né, que acontecem. Então, quando tiver um processo for mais demorado, você assinala qual é o processo que é mais demorado, qual o processo que tem maior grau de importância, você assinala qual processo tem mais grau de importância. Se tem alguém que fator decisório ali daqueles atores que trabalham naquele processo, você assinala também, tá? E no final de toda essa construção visual, o legal é perguntar, beleza, encontramos um problema, dois problemas, esse gargalo, e fazer a pergunta, né? Como podemos melhorar? Então, esse como podemos vai gerar uma outra dinâmica agora, que é de criação, de achar soluções desses problemas que foram detectados no mapa de fluxo, tá?
E aí, também num workshop de imersão, onde as pessoas vão mapear esses interesses do usuário, o interessante é que esse foco desse usuário, ele também seja explorado, né? Então, os usuários finais, as pessoas interessadas na resolução daquele problema também tem que ser investigadas, né? A gente tem que ter clareza, todo mundo nas dinâmicas tem que ter clareza sobre quem a gente está falando e para quem a gente está encontrando essa solução. E esse para quem é a nossa persona, né? Então, existe uma dinâmica muito legal, que é o mapa de empatia que você pode aplicar nesse tipo de definição, que é para o pessoal entender quem é aquela pessoa, né? E aí, para a construção dessa empatia com essa persona, você pode fazer algumas perguntas também. Vou dizer algumas perguntas aqui para vocês imaginarem, mas também essa parte de exploração, essa parte de descoberta, é infinita as perguntas que vocês podem fazer, tá? Então, uma das perguntas é: como é o mundo que essa pessoa vive? Quais as pessoas e ideias que influenciam nessa persona? Qual o contexto de trabalho dela? Sobre o que a persona costuma falar? Né? Quais os obstáculos ela costuma enfrentar no dia a dia dela? E o que é o sucesso para essa persona? Então imagina, né? Muitas vezes a gente vê que colocar só a idade, onde mora, o sexo dessa persona não é suficiente, porque muitas vezes a pessoa pode ter todos os dados demográficos iguais, mas o contexto de trabalho é totalmente diferente. O que é importante para ela e o que é importante para outro tipo de persona é totalmente diferente. Então, descobrir realmente o que faz sentido na vida daquele usuário, o que é que traz valor para a vida dele, ou que melhora a vida dele, ou que melhora o trabalho dele, e descobrir isso antes de começar a idear uma solução, às vezes é muito mais importante. Então fica aqui minha recomendação, realmente que é muito importante fazer esse mapa de empatia antes de começar essa parte de ideação também. Tá? E aí, fazendo essa descoberta, essa definição da persona, esse mapa de empatia, beleza, a gente parte para os workshops de criação. Né? Nesses workshops de criação, a gente vai fazer toda a parte de expansão das possibilidades, né? Estimular a criatividade, fomentar a geração de um grande número de soluções para a gente poder discutir, né? E pensar sobre. Tá? E das dinâmicas que eu mais gosto é a do Brainwriting, né? A do Brainstorm é você jogar várias ideias e discutir sobre elas, né, de uma forma livre, né? O Brainwriting, a diferença é que primeiro você escreve em silêncio aquelas ideias, você vai colar aquelas ideias no mural, colocar exibida para todo mundo poder ver e as pessoas vão depois discutir sobre aquelas ideias. Tá? Então, nessa técnica, né, ela pode ser tanto usada para encontrar qual é o problema, então muitas vezes quando não está claro qual o problema ainda que a gente vai discutir sobre, então no Brainwriting a gente pode fazer até uma votação e descobrir, beleza, o problema maior que a gente tem é esse, e depois que descobrir qual é o problema maior, beleza, então vamos gerar ideias também para esse problema, tá? Depois dessa parte de criação, que a gente pode utilizar vários workshops, né? O facilitador tem o dever de saber várias outras técnicas, como o Crazy 8, o 5W2H, outras atividades que ele pode fazer para estimular essa criação, tá? Depois vamos passar para a parte da prototipação. Então, escrever vários rascunhos, tá? Nisso aí a gente vai encontrar uma solução que eu gosto bastante, que é fazer uma prototipação de maneira rápida, né? E a gente pode utilizar essa técnica do Crazy 8, tá? O que é o Crazy 8? É um exercício rápido que desafia as pessoas a criarem 8 soluções de uma forma visual, explicativa, para todo mundo entender, em apenas 8 minutos. Né? Então, por isso que é o Crazy 8, né? Muitas vezes as pessoas não vão conseguir fazer 8 soluções, né? Mas as pessoas conseguem fazer o máximo possível. Então, imagine que no cenário onde você tem 5 pessoas, você vai conseguir umas 40 ideias, resoluções ali para pensar, começar a fazer um protótipo, tá? Então, cada usuário pode, inclusive, pegar ideias dos outros usuários e complementar também nesse tipo de dinâmica. Por isso que eu acho bastante interessante. E depois os usuários vão escolher as ideias que fazem mais sentido, tá? Vão fazer uma votação para que as melhores ideias consigam ser mais trabalhadas, aprofundadas e discutidas, tá?
E aí, depois que se prototipou isso aí, a gente vai passar para um workshop de validação, que aí é uma etapa mais analítica, onde os participantes têm que convergir e encontrar a melhor solução proposta usando alguns frameworks de decisão. Um framework de decisão que eu acho bastante interessante, na verdade, é a fusão de dois, né? Fazer a análise do 360 mais a utilização dos advogados. Você pode colocar um representante ou um grupo, né, como um advogado anjo, outro advogado diabo, que quer dizer o quê? Né? Quando essa solução for encontrada e o pessoal decidir, não, vamos realmente implementar isso aqui. Mas o que é a visão 360? É você observar as necessidades do usuário, as necessidades do negócio e também você vê a viabilidade técnica, tá? Então esse grupo de pessoas, um grupo vai defender que aquela ideia está adequada às três grandes áreas e outro grupo de pessoas vai dizer que não faz sentido por algum motivo. Então, e o facilitador, ele vai mediar esse debate entre essas duas pessoas que são escolhidas como advogados ou entre esses dois grupos, tá, de pessoas. E ele pode fazer perguntas como: isso vai trazer lucro para a empresa? Como vai trazer lucro para a empresa? Isso aí é desejável pelo usuário? Isso vai trazer um benefício para a vida do usuário? Por que isso vai trazer? Isso é factível? Nosso time técnico consegue fazer isso? Como é que nosso time técnico conseguiria fazer isso? Tá? Então, essa parte de estimular o debate entre esses dois grupos é que vai fazer com que se detecte falhas naquela solução, possíveis falhas, ou se não tem falhas, né? Muito dificilmente não vai ter, mas vai se ponderar, não, esse tipo de coisa a gente sabe, tem consciência, mas vai tocar a si mesmo, tá? Então, é uma atividade bastante interessante, e inclusive faz com que as pessoas tenham muito mais clareza sobre aquilo que está sendo feito, tá? Existem muitas outras dinâmicas que podem ser feitas, tá? E eu acho que um dos ensinamentos maiores de uma design sprint é você entender que antes de você começar a fazer, dar ideias, começar a prototipar, a parte da descoberta, de fazer as perguntas certas é a mais importante, tá? E eu trouxe uma frase para vocês aqui do Murilo Gun, que é antes de usar a criatividade para resolver algum problema, você tem que se certificar que você está resolvendo o problema certo, porque cavar bem no local errado é cavar errado, tá? Então muitas vezes você vai dispendiar uma equipe da tua empresa num tempo, uma semana, para ficar resolvendo um problema, mas você tem que ter certeza que você está cavando no lugar certo, você está gastando aquela energia para resolver o problema certo, tá? Então esse é um dos principais ensinamentos que a gente imagina que pode passar para você aqui nessa aula, tá? E outra dica é que o facilitador tem que sempre buscar a criatividade, então ele tem que ser a pessoa mais criativa do local, né? A pessoa que está conduzindo isso, o facilitador, tem que sempre acreditar na metodologia, né? E seguir esse processo. Muitas vezes você vai encontrar soluções, vai encontrar situações em que as pessoas vão questionar algumas das suas atividades, tá? Porque não estão vendo o resultado final, mas o facilitador, sabendo conduzir isso aí, tendo a ideia real de qual o valor final daquela atividade, sempre vai dar certo no final, tá? E eu agradeço a vocês por participar de mais essa aula e eu vejo vocês nos próximos encontros. Obrigado!